Salve a todas, salve a todos. São 7 de novembro de 2023. Estamos aqui para mais uma gravação, mais uma conversa, ainda sobre esse bafo do feminino, essa energia que, ao ser soprada, trazendo esse novo estágio, esse novo componente, esse novo diapasão sideral que estamos inseridos, tem nos derrubado, nos tonteado, nos deixado estranhos, nos colocado enlouquecidos. Sabemos muito pouco como lidar com essa energia do feminino. E é sobre essa energia do feminino, em especial em nós homens, que vamos versar nesse vídeo de hoje. Mania de escrever, eu ia falar nesse texto. Não deixa de ser, mas é um vídeo. É um pouco sobre essa dificuldade muito acentuada que estamos tendo dos homens lidarem com o seu lado feminino, dos homens aceitarem essa sua porção feminina e lidarem bem com isso. E nessa dificuldade de lidarmos bem com os nossos lados ou com o nosso lado feminino, vamos exacerbando as violências contra as mulheres. Vamos aumentando um sistema de opressão muito, eu vou usar o termo como uma redundância, muito opressivo, muito beligerante. Tudo nós é soco, tiro, pontapés, porrada. A forma com a qual nos foi dada de resolver as questões do emocionais, do emotivo, da afetividade. Já que silenciado, que a maioria de nós foi e é, no que se refere às emoções, aos sentimentos, aos afetos, somente a expressão da raiva, somente a expressão da ira é chamada e considerada expressões do masculino. Todas as outras formas de carinhos, de afeto, é tido como algo mulherio, afeminado, homossexual, gay, é carregado para um lugar muito pejorativo e assustadoramente sombrio, porque nada mais perverso dentro dessa nossa mentalidade do que ser comparado a uma mulher, do que ser alçado à condição e ao lugar de um gay. Então, isso assombra, apavora o pai ver o filho brincando de boneca com 2 meses e ele já cria um escarcéu, ele buscará proibições. Meu filho, não. Meu filho, absolutamente não. Como se a manipulação desses objetos pudesse implicar em alguma forma ou de alguma maneira para a manifestação desse desejo. E nem é disso que nós vamos tratar ainda. O que nós vamos tratar é de algo ainda mais primévio, mais primordial, apontado lá desde o século XIX pelo querido médico psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Jung já nos contava dessa parte feminina de cada homem, que ele deu o nome de ânima, e essa parte masculina de cada mulher, que ele deu o nome de ânimos. Mas ainda hoje, aqui no século XXI, o entrar em contato com essas forças nos apavora. O observar em cada um de nós que temos, homens, um lado feminino, mulheres, um lado masculino, deixa as pessoas apavoradas, assustadas. A possibilidade de serem tidas como gay, homossexuais, meu Deus do céu. Então, vou começar aqui fazendo a leitura de um texto. O lado masculino e feminino de cada um
de Margarete Sigonelli, 6 de outubro de 2014, está no Instituto Liberação Emocional. Procurei o texto de um moço, não procurei, mas tem um texto de um rapaz que eu li, talvez 2019, vou pôr aí entre 2020 e 2022, que era um rapaz aparentemente famoso, ou tem seguidores, eu não sei, celebridade, que ele falava dessa descoberta dele do lado feminino e de como que essa descoberta o incomodou, porque ele estava pensando que ele estava virando gay. E ele vai fazer o texto justamente tocando, acho que o texto está no Instagram, acho que ele fez um texto instagramável, e ele vai ficando meio que assustado com essa coisa que ele vai entrando em contato, com essa delicadeza, com essa sensibilidade, com essa ternura, e vai achando, será que eu sou gay? Será que eu virei gay depois de velho? E não era absolutamente nada disso. Ele procura uma ajuda terapêutica e o terapeuta indica para ele, moço, desencana, velho. Aqui, que bonito. O homem tem sentimentos e pode expressar esses sentimentos e pode manifestar esses afetos, e isso não está atrelado à conotação genital. Volta, vem cá, vamos conversar um pouco sobre isso. Nessa mesma toada, mas aí já pegando uma abordagem oposta, ainda mais machista, ainda mais patriarcalista, tem um documentário Silêncio dos Homens, que discute como essa educação machista produz uma masculinidade tóxica que, além de agredir e silenciar as mulheres e os demais que não estão nesse patamar de igualdade que se estabelece a partir desse olhar muito heteronormativo, como que isso destrói as subjetividades, como isso destrói internamente as próprias pessoas. Então, esse documentário mostra as tentativas educativas, pedagógicas mesmo, de lidar com esses moços, de lidar com esses caras. Agrediram esposas, agrediram filhas, agrediram companheiras, praticaram atos inomináveis, mas além de toda essa brutalidade, tem uma reprodução que alguns centros que eu digo, são alguns pontos, alguns lugares, alguns, alguns centros da promotoria, da cidadania, têm discutido e levado esses homens a pagarem suas penas, tanto enquanto medida punitiva, mas também pedagógica. Ou, vem cá, vamos conversar um pouco. Por que você faz isso? E, ao ouvirem, esses caras foram criados assim e viram essas cenas. E provavelmente os pais deles também. Então, não é que seja um determinismo, mas é que há uma necessidade de esclarecer, de ensinar. Existem outras formas de relacionar essa concepção de homem que estamos reproduzindo, passando adiante, que o homem bate, que o homem mata, que o homem dá tiro, que o homem resolve as coisas no tapa, que o homem vai pro grito, que a gente utiliza mesmo da agressão física, e essa é a única forma afetiva e emotiva que temos e podemos expressar, é um equívoco. Existem outras formas. Há outras maneiras também de se expressar masculinidade. Seu filho não é menos homem por gostar de brincar de boneca, por querer ser bailarino, por virar cabeleireiro. A sua, a sua filha não é menos mulher por gostar de futebol. E o seu filho também não é menos pessoa e tampouco menos homem por sentir atração por outro homem ou pelos dois sexos. A gente
precisa ir caminhando, e uma das maneiras de caminharmos com isso é talvez trazermos esses estudos, essas pesquisas, essas observações, esses complementos que Jung nos trouxe. E Jung, quando nos traz isso, dessa parte masculina que existe em cada mulher e essa parte feminina que existe em cada homem, ele está remontando um estudo e um conhecimento alquímico que já permeava não só todo o paganismo europeu há milênios, como diversas outras culturas. Diversas outras culturas lidam muito bem com as marcações, tem sim o masculino e tem sim o feminino, mas não tem esse rigor de que o masculino não pode expressar afeto. Muito pelo contrário. Muitíssimo pelo contrário até. Então, eu leio o texto da Margarete Sigonelli. Segundo Carl Gustav Jung, ela só chama Carl Jung, todo homem tem seu lado feminino e toda mulher seu lado masculino, que no caso das mulheres foi muito reprimido nos anos 60. Após o movimento feminista, a partir dos anos 70, com todas as mudanças alcançadas por elas nos setores profissionais e pessoais, puderam mostrar quem realmente eram e deixar fluir seus lados masculinos. Enquanto isso, os homens começaram a demonstrar seu lado mais afetivo e sensível. Quantas mudanças, quanta evolução. Por outro lado, hoje em dia, pelo fato dos homens e mulheres manterem as duas energias e serem tão autossuficientes, às vezes acreditam que não precisam um do outro. As mulheres se mantêm sozinhas e os homens conseguem sobreviver sem a presença feminina em casa. Sexo não está mais diretamente ligado ao casamento e cada vez mais os casais que se casam, geralmente pela segunda vez, estão questionando a possibilidade de morar em casas separadas. Ela está fazendo aqui umas movimentações, eu estou lendo o texto também com vocês agora, fiquei procurando alguns aqui pela internet, trouxe esse aqui. Pensando que hoje em dia temos 4 pessoas em uma relação, cada um de nós com as suas duas partes e querendo que cada uma seja respeitada e honrada de acordo com seu modo de pensar. Além do modo de pensar, de ser mesmo. Precisamos saber como administrá-las, senão a guerra estará declarada. Para que a relação funcione, apesar dos dois sexos presentes em ambos, temos que trabalhar nossa inteligência emocional para manter um relacionamento harmonioso e saudável. Mas como? Se cada um não tiver a consciência do seu papel, fazer sobressair o lado dominante do seu parceiro e ambos estiverem na mesma energia, a dinâmica será catastrófica. Se ambos estiverem na energia masculina, a relação não será mais do que uma discussão de diretores em uma empresa. E se for a feminina, estaremos em um mundo de carências e emoções. Eu parei aqui porque ela está indo por uma marcação que não é a qual eu pretendo aqui nesse momento. A marcação, aparentemente, que ela está levando é de como externamente essas relações vão e podem se reequilibrar. E eu estou querendo trazer para um ponto anterior em como, antes de entrarmos nessa relação com o outro, podemos administrar e relevar e compreender essa relação conosco. Os homens aceitando mais o seu lado feminino. As mulheres lidando melhor com o seu lado masculino. As mulheres lidando melhor com o seu lado masculino, como ela traz aí. A ambientação para o mundo do trabalho, ou a saída desse espaço durar para o mundo externo, já deu a elas alguns elementos de preenchimento. O que elas vão encontrar são outras modalidades extremamente catastróficas no que se refere ao trato conosco, que estamos muito
eu vou dizer o termo mal resolvidos quanto a essas coisas. E não mal resolvidos por não sermos homem, ou por. O mal resolvidos aqui no caso é por não sabermos lidar com essa mulher que se desembola, essa mulher que não depende exclusivamente desse homem, desse macho, desse garantidor, desse gorila que vai para a selva e traz o alimento. Elas conseguem fazer isso relativamente do jeito delas, bem, às vezes muito melhor do que nós. Gostaram duas vezes? Às vezes até passa, às vezes é esse machismo instaurado e instalado em cada um de nós. Mas o que eu queria dizer é que é mais tranquilo para muitas dessas moças essa, esse transitar. As questões que estão pegando nelas são de outras ordens. Não quero entrar nessa outra ordem nesse momento. Quero tocar agora aqui nessa fragilidade desse masculino ou desses homens, ou nossa, que não sabemos lidar com essas emoções, com esses sentimentos, e quando eles batem na porta ou irrompem, a primeira sensação que temos e bloqueamos ainda com mais força é porque pensamos que isso está, de alguma forma ou de alguma maneira, atrelado à homossexualidade. Meu Deus do céu, duas coisas desesperadoras na nossa mentalidade patriarcal, machista. Uma, ser comparada às mulheres. As duas e pior, ser alçado ao lugar de um gay. Nossa, o que é isso? Internamente as coisas não se sustentam. As coisas ficam trêmulas, ofuscadas, obnubiladas. Os caras vão praticar atos de machismo cada vez mais selvagens e primitivos para tentar sustentar esse não lugar desta fragilidade, esse não lugar desses sentimentos, dessa afetividade. Eu estou falando de Jung e de Freud, eles contam, eu estou falando eles, é um só que conta. Eu não me recordo mais quem. Não vou recordar se foi Freud ou se foi Jung. Eles conversando num café e um deles se levanta abruptamente, se despede e vai embora. E depois ele relata num desses escritos que ele sentiu ali uma amorosidade tão grande, uma empatia tão grande, que ele teve medo de beijar na boca aquele cara. Lidar com esses afetos, lidar com essas pitadas do desejo, eu nem quero trazer para os níveis do desejo, eu quero ficar apenas na dimensão do afeto, separando mesmo aqui em camadas, olha, o afeto e o desejo que rompe para outros lugares e para outras coisas. Estou no afeto. Amar alguém do mesmo sexo ou independente do sexo dessa maneira, ou sentir que se esse alguém for embora, acabou a minha existência, acabou a minha vida, eu não sei o que eu farei. Essa coisa habita em nós com muita dificuldade. Se eu sinto isso por um filho, se eu sinto isso por uma esposa, se eu sinto isso por um amigo, a gente apresenta muitas dificuldades de expressar. Como se expressa isso? Como se fala disso? Estou trazendo aqui para a primeira pessoa para falar desse lugar de moço, dos homens. Estou expressando aqui na primeira pessoa. Relativamente, essas coisas são um pouco mais tranquilas para mim. Um pouco mais tranquilas para mim, óbvio, até a casa 2, mas sou mais feminino do que a maioria dos meus amigos e dos meus colegas. Essa energia feminina em mim
é muito presente, é muito presente, é muito forte desde o início, e é essa energia feminina que me possibilita as conexões, que me possibilita a sensibilidade, que me possibilita os deslocamentos para outros lugares, que me possibilita a intuição na sua forma mais aclarada, na sua forma mais direta. Então, lido com isso desde criança. O masculino em mim é que é uma força na qual eu preciso pôr alguns freios, alguns anteparos, porque de fato ela é mais explosiva, mais irascível, mais intempestiva. O feminino, o feminino dialoga com tudo isso, mas de uma forma mais ordenada, mais ornada, né? Tá aí. Então, eu falo enquanto essa dificuldade observável em grande parte nossa, de cultural, de dar um abraço. Os caras abraçam quase que de lado, né? Então eu abraço o outro assim, né? O outro tá aqui, eu abraço ele pelo ombro. O outro está aqui, tá? Ele não está aqui, não. Ele está aqui, então a gente se abraça aqui no ombro. Os que vão para um contato mais próximo, abraçam no peito, quase encostando a testa. A testa, se pudesse, a gente encostava a testa assim e dava o abraço assim. A gente encosta assim o peito e o resto do corpo fica todo para trás assim. Não tem um abraço, tá? Como a gente abraça muitas vezes algumas mulheres, tem alguns que realmente não conseguem abraçar nem o próprio filho. Não consegue manifestar isso, abraçar, o que é isso? Um outro corpo tocando o meu, o que é isso? Não pode, inaceitável. Mexe muito, desestrutura demais. Então, né, questões que estão aí retumbando. E quais são os problemas disso? É que se internamente temos a dificuldade de respeitarmos e acolhermos essa nossa parte feminina, a nossa transfobia, a nossa homofobia, o nosso machismo, ele brota, salta, sem que a gente perceba. Sem que percebamos, a gente vai enjaular, silenciar mulheres, gays, trans e quaisquer outros tipos de diferenças. Porque temos essa dificuldade imensa e enorme de lidarmos com, acolhermos essa parte nossa que é intrínseca. Ainda que o seu lado feminino seja apenas 1%, ele existe. Quero aqui pensar, isso é um pensamento até que conversava não, psicografava, canalizava Somater, e Somater falava dessas porcentagens internas mesmo, assim, tá? Tem algumas pessoas que nessa proporção tem 70% de um lado feminino e 30% de um lado masculino, outros 80, outros 40, outros 10, pensando alguma coisa nisso. Mas, de todo modo, temos, e sem buscarmos um equilíbrio, uma harmonia, um entendimento, uma conversa com esse nosso lado, nós tendemos à violência. A violência externa, a violência que estamos vendo aí. O feminicídio, as agressões às mulheres, os silenciamentos que estamos as colocando, as mortes e as brutalidades contra os irmãos trans, tudo aos olhos de quem percebe numa perspectiva, eu vou chamar energética, com os seus envolvimentos psíquico e astral, fruto disso. Olha, se não lidarmos, se não compreendermos essa nova
organização, eu chamo desse sopro de estruturação na qual estamos caminhando para uma energia mais feminina, a gente vai sair guerreando o tempo inteiro, porque o incômodo é atroz, o incômodo é sufocante, dilacerante. Esses caras vendo as mulheres ocupando postos de trabalhos, lugares que eles acreditavam que era deles, coisa de homem que nasceu para fazer isso, aí estão lá as mulheres, é chefe dele, aí ele chega em casa, a esposa está ganhando mais do que ele. Os caras ficam muito mexidos. E a gente vai observando essas variações e essas mexidas em nossos comportamentos sociais mesmo, quem nós vamos, a princípio, manifestar o nosso voto, o que esses candidatos trazem como proposta. E aí as propostas que alguns desses candidatos trazem é uma normatização mesmo dessas coisas, é uma normatização mesmo do mundo. Pretos para lá, brancos para cá, homens aqui, mulheres aqui, gays sem lugar. Gays não. Gays a gente é macho e fêmea, gayzinho, vocês sabem, vamos matar. Não cabe. E se isso não cabe fora, na sociedade, dentro então, senhores, dentro é uma guerra a cada segundo, é um homem-bomba se explodindo a cada cena que observa. Fica o tempo inteiro manifestando essas coisas em formas de raiva, ódio, discursos de raiva e de ódio e práticas ofensivas e odiosas. Bom, o apelo é encontre um pouco e faça contato, permita esse seu lado feminino. E permitir o nosso lado feminino é uma grande luta contra o machismo. Se permitir cozinhar, se permitir dizer eu te amo, se permitir abraçar de corpo todo, se permitir beijar a face do seu filho, a face do seu amigo, ou até mesmo na boca para quem quiser, mas eu não quero entrar no nível dos desejos, eu estou aqui só na perspectiva do afeto. Se permitir estas coisas desses campos minados que fomos colocados, meninos vestem azul e meninas vestem rosa, uau, gente, amplifica demais, clareia demais, expande demais. E nós precisamos dessas expansões para lidarmos com o que estamos vendo, existindo, construindo e elaborando. Finalizo agora, porque eu lembrei da trilogia do Robert Johnson. Eu não lembro mais se é o Robert Johnson, mas ele escreve he, she e we. O she, para mim não tem nada, muito pouco a ver comigo, ler she. Mas é o Robert Johnson, ele é um analítico junguiano, e ele escreve sobre o he, justamente essa parte feminina de cada homem, e ele conta a história do Percival, do rei Arthur, e disseca e destrincha de forma linda e maravilhosa esses atributos simbólicos desse mito, o mito do rei Arthur, o rito de Percival, e de como que a masculinidade, na sua integração com essa espada e o cálice sagrado, é uma perspectiva linda e maravilhosa. Esse livro, quando eu li lá nos meus 13 anos, me auxiliou demais compreender esse lado feminino. Eu vou ter que falar disso. Enfim, já me pediram aqui,
Falo disso no próximo vídeo. Ri, Xi, Ui. Beijo em todos.